Você pode estar assentado. Como é bom poder declarar e proclamar aquilo que nós acreditamos, cremos e temos fé que de fato é verdade. Eu quero, nesta noite, falar um pouco de algo muito importante. Nós estamos no domingo das 16 horas, no culto das 16 horas aos domingos, estudando o livro de Tiago. A gente tem desafiado a igreja a ler provérbios todos os dias. Você leu o provérbio do dia. Hoje, dia 5, você leu Provérbios capítulo 5. E alguns comentaristas, estudiosos das Escrituras, chegam a dizer que Tiago é o Provérbios do Novo Testamento. Um livro extremamente prático, direto ao ponto, com relação àquilo que nós devemos viver. Tiago foi escrito pelo irmão de Jesus, que antes não acreditava, era um cético, mas se tornou um líder muito importante da igreja. Tanto que lá em Atos 15 nós vemos ele exercendo o papel de liderança naquela igreja e naqueles assuntos que estavam sendo tratados ali. E Tiago, ele se apresenta no início, se tiver foto pode colocar, já como servo do Senhor. Eu quero pedir sua oração por um trabalho que nós temos desenvolvido. Sexta-feira nós estivemos ali no Exército. O pastor Fernando esteve ali também conosco, ministrando a palavra, falando sobre Daniel. Nós estávamos ali com 70 integrantes do Exército Brasileiro. E nós estávamos num momento de culto, de celebração, levando aqueles jovens a palavra para que eles sejam fortes, corajosos mesmo diante dos desafios que a vida apresenta ou vai apresentar a eles. O vídeo não está aí, também? Dá para? Não? Beleza, pode deixar. Então orem por esse trabalho de capelania, por isso que a gente tem feito ali no Exército e também nos bombeiros, toda segunda-feira. Então eu quero desafiar você a ler Tiago. Se você começar a ler hoje, o capítulo 1, daqui 5 dias você termina, porque Tiago só tem 5 capítulos. E nós estamos estudando o capítulo 1. E Tiago é um livro tão rico que a gente ainda está na terceira mensagem e não saímos do versículo 8. Tiago, se você pegar a sua Bíblia e abrir no capítulo 1, se você estiver com a sua Bíblia de papel, Tiago, a partir do versículo 2 até o versículo 4, ele vai falar de um desafio que nós precisamos começar a vivenciar, que é nos alegrar no fato de nós estarmos passando por diversas provações. Ele nos faz esse convite: alegrem-se pelo fato de vocês estarem passando por diversas provações. E parece um negócio meio louco, eu vou me alegrar na dor, e não era esse o desejo de Deus, não é que a gente tem que ficar feliz porque a gente está sofrendo, mas é nos alegrar sabendo que a dor, a prova, ela tem um propósito, Deus tem um porquê, permite a prova, as dificuldades na minha vida e na sua vida. Então, por eu saber que essa prova, que essa dificuldade que eu estou enfrentando, ele tem um propósito final, ela vai me ensinar uma lição, ela vai me trazer maturidade, e eu me alegro no Senhor, porque eu não estou sozinho, eu estou sendo fortalecido a cada dia, e eu vou passar por ela. Então, até no versículo 4, no versículo 2, 3 e 4, ele vai falar sobre isso. O propósito da prova é trazer a mim e a você maturidade, é que a gente cresça, é que a gente seja perfeito, plenamente preparados para qualquer situação que a vida possa nos reservar. E por que ele fala isso para aquele público, para aquela igreja? Ele escreve às igrejas que estavam dispersas, espalhadas, as igrejas que se espalharam devido à perseguição, judeus que precisaram se espalhar devido à perseguição que começou lá em Atos capítulo 8. Então, eram crentes e cristãos que estavam passando por um momento de dificuldade, de provas, de desafio da sua fé. E Tiago está dizendo a eles e a nós hoje, as dificuldades e as lutas que nós enfrentamos, elas têm um propósito, elas são pedagógicas. E Jesus deixou bem claro, no mundo vocês terão aflições. Só que o texto não termina aí, ele traz esperança também para nós. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso que Tiago dá àqueles irmãos a certeza de que mesmo que a gente passe por diversas provações, porque elas não são as mesmas, cada hora é uma diferente, e sempre parece que vem mais de uma vez só, porque senão não tem graça, né?
Deus, Ele não está judiando, Ele não está castigando, Ele não está nos maltratando, Ele está nos ensinando. E ao saber disso, eu me alegro no Senhor. E passo pela prova, glorificando a Deus, mesmo sendo difícil. E nesse capítulo 1, versículo dos 5 a 8, ele vai trazer um outro ensinamento de como a gente lida com as provações. E a gente precisa buscar sabedoria para lidar com as provações da vida. Se tem algo que a gente precisa no momento da prova, é de sabedoria. Porque quando a gente fala de provação, de provas, esse é o momento onde as nossas emoções elas ficam abaladas, onde os nossos pensamentos eles ficam bombardeando de muitas e muitas ideias do que pode estar acontecendo, do porquê Deus está permitindo isso, do porquê eu estou pensando e passando por isso. Então, no momento da aprovação e das dificuldades, do aperto da vida, é o momento que a gente mais precisa de sabedoria. E eu quero perguntar para você, se Deus chegasse para você e falasse assim, olha, meu filho, você pode pedir o que você quiser, eu vou te dar. O que você pediria para Deus? Olha, eu preciso quitar o carro, eu preciso quitar a casa, eu preciso viajar, eu preciso conhecer lugares que eu não conheci. Qual seria a sua resposta? O que você pediria a Deus? E tem um texto da Bíblia que fala sobre isso. Você lembra? Teve alguém que teve essa oportunidade. Deus chegou para ele e falou, você pode pedir o que você quiser e eu vou te dar. Lembra quem foi esse personagem? Salomão. E aí, quando Deus fala isso para ele, ele pede o quê? Dinheiro, não foi? Status. O que ele pediu? Sabedoria. Eu lidero este povo, e para liderar esse povo eu preciso de sabedoria. É o que eu quero, Deus, sabedoria, conhecimento para poder liderar esse povo, essa nação. E Deus não só deu sabedoria, como deu prosperidade. E hoje nós lemos provérbios escritos por Salomão, inspirados por Deus, porque foi um homem sábio. Então só foi Salomão, hoje a gente não consegue. A gente vai ver nesse texto que não foi só para Salomão. Eu e você hoje podemos viver com sabedoria. Lidar as lutas e as provas do dia a dia com sabedoria. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Em outras versões, generosamente, de boa vontade. E essa sabedoria que você pediu, ela vai ser a você concedida. Mas esse pedido que você faz a Deus por sabedoria, ao entender essa sua deficiência, essa sua falta de sabedoria em algumas situações, você tem que pedir com fé. Você não pode duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que vai receber coisa alguma do Senhor, porque essa pessoa tem a mente dividida, é instável em tudo o que faz. Portanto, nessa noite eu quero dizer para você, não pergunte como sair das suas provações. Pergunte o que você pode tirar de lição das provações que você tem passado, ou que você ainda vai passar. Porque toda prova que Deus permite na sua vida, ela tem um propósito. E Tiago, ele fala um pouco mais para frente, depois da tentação, que é diferente da prova. A prova que Deus permite na sua vida, é sempre para gerar em nós bênção. É para nós sermos abençoados. Porque é no momento da prova que a gente se aproxima de Deus, que a gente reconhece as nossas limitações, que nós reconhecemos o quanto somos fracos, o quanto nós somos dependentes de Deus. No momento em que a gente não passa por prova, a gente começa a achar que a gente é autossuficiente, que eu não preciso de Deus, depender de Deus, eu consigo fazer sozinho. E as provações, então, ela traz para a nossa vida perplexidade. E é neste momento de luta, de provação, de respostas que nós não temos, que eu e você precisamos de sabedoria. E eu tenho certeza que muitos aqui, assim como eu, se hoje eu pudesse voltar atrás para fazer algumas escolhas, para comprar algumas coisas, para tomar algumas decisões, com a maturidade que a gente tem hoje, a gente faria diferente. A gente escolheria diferente, porque faltou lá atrás sabedoria. Talvez a gente agiu por emoção,
Talvez a gente agiu segundo o nosso coração, segundo os olhos que nos levaram, porque eu preciso, é isso, é aquilo, e faltou sabedoria. Mas como que a gente acessa a sabedoria que a gente precisa? Como a gente lida de forma sábia com as provações? Como lidar de forma sábia com as dificuldades que Deus permite? Como cristãos, nós precisamos da sabedoria que vem de Deus. Como seria triste para uma pessoa passar por um momento difícil e não ganhar nada com isso? Pastor, mas eu ganho algo passando por um momento difícil? Ganha aprendizado. Eu tenho certeza que muitos aqui têm experiências para compartilhar de situações difíceis que você já passou, que você já experimentou, que naquele momento você até achava que não ia conseguir vencer aquilo, e Deus esteve com você, Deus te deu a vitória, e hoje você está muito mais forte do que você era lá atrás. Porque dá para a gente aprender muitas coisas no momento da dificuldade, da luta, das enfermidades, do desemprego, do luto. Só que muitas vezes, por faltar a sabedoria, a gente não sabe olhar as coisas na perspectiva de Deus. A gente olha na nossa perspectiva. Tiago, então, escreve essa carta para ajudar aqueles crentes dispersos a vencerem as provações que eles estavam expostos, buscando o alvo que é a maturidade. Mas para alcançar isso, eles precisavam de sabedoria. Portanto, quando nós somos provados, nós precisamos pedir a Deus, não que nos livre das provas, mas a gente tem que pedir, Senhor, me dê sabedoria. E esse pedido, Tiago se apresenta como servo. Ele era irmão de Jesus, era um líder importante, e ele simplesmente diz, eu sou servo de Cristo, servo de Deus, um homem que mostra a sua humildade. E aqui, mais uma vez, ele mostra isso. Quantas pessoas se acham super sábias, conhecem muitas coisas, acham que não precisam aprender mais nada. Tiago está dizendo, chega um momento na nossa vida que a gente tem que reconhecer que nós somos deficientes na sabedoria. E quem reconhece a sua deficiência, reconhece que tem falta de sabedoria, ele não precisa ficar perdido na vida, ele pode pedir a Deus. Então aquilo que Salomão pediu a Deus, eu e você hoje podemos pedir também. Só que muitas vezes no momento da prova a gente pede coisas erradas. Coisas que não são pecados, mas que não vão nos ajudar no momento da prova. Portanto, quando somos provados, precisamos pedir sabedoria. Para alcançar esse alvo da maturidade que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, e Ele realiza uma obra em nós. Ele realizou a obra da salvação. Ele realiza uma obra em nós, que é a santificação. E Ele realiza, através de nós, a obra do serviço, que tudo aquilo que eu experimentei com a transformação que Ele causou na minha vida, agora eu sirvo pessoas, eu abençoo pessoas, eu sirvo pessoas porque eu quero abençoar como eu fui abençoado. Só que nessa caminhada da vida, nesse serviço, a gente passa por lutas. A gente olha as Escrituras e a gente vê que Deus trabalhou na vida de Abraão 25 anos antes dele receber o filho da promessa. Pouco, né? Deus trabalhou 13 anos na vida de José antes de colocá-la no trono. Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés antes de usar ele como líder do povo. E Jesus trabalhou 3 anos na vida dos discípulos, caminhando com eles, ensinando eles, para que se tornassem apóstolos e a mensagem chegasse até nós como chegou. E muitas vezes, no momento da provação, da dificuldade, da luta, a gente quer que Deus simplesmente realize tudo amanhã, ou ontem, porque a gente olha na perspectiva deste mundo, dessa realidade, e esquecemos que, no momento da prova, não é a nossa perspectiva, é a perspectiva de Deus. Portanto, nós precisamos pedir a Deus sabedoria. E se há uma coisa que nós precisamos reconhecer, é que nós não somos sábios em alguns momentos. E por isso tomamos atitudes erradas, falamos o que não devia, porque falta em nós sabedoria. Mas o que é essa sabedoria? Conhecimento? Onde eu consigo alcançar essa sabedoria? Numa faculdade, numa universidade, fazendo mestrado, doutorado? Não, querido. Sabedoria é a capacidade para fazer boas escolhas. Quando Deus dá a mim e a você sabedoria, a gente vai saber distinguir o que é bom e o que é ruim.
Nós vamos ser capacitados por Deus a fazer boas escolhas. A sabedoria que vem de Deus vale muito mais do que a sabedoria deste mundo. Hoje nós temos pessoas que estão extremamente cheias de conhecimento, por conta dos cursos, das universidades, das leituras, e que bom isso. Mas só o conhecimento não traz sabedoria. Quantas pessoas extremamente conhecedoras de tantas coisas, de tantas filosofias, de tantos métodos, de tantas coisas, mas que não são sábias. Cada hora fazendo uma escolha errada, perdidas em vícios, mas extremamente conhecedoras. Só conhecer não faz de você sábio. A sabedoria que Deus quer dar para mim, para você, é diferente da sabedoria que a gente consegue nas universidades. Não estou falando que você não tem que estudar. Faça, busque conhecimento, mas para a prova, para as dificuldades da vida, a gente precisa de sabedoria. A gente precisa dessa capacidade que vem de Deus para a gente fazer boas escolhas. Sabedoria para a gente saber distinguir o que é bom, o que é ruim. Isso vai ser bom para mim, isso vai ser ruim para mim. Sabedoria para distinguir o que é pecado, o que não é pecado. O que eu preciso trazer para a minha vida, para a minha mente, e o que eu não preciso. Portanto, ser sábio não significa apenas ter conhecimento. Ser sábio é eu aplicar o conhecimento que eu tenho na prática. Não adianta eu ter conhecimento e não colocar isso em prática. Sabedoria é eu colocar em prática o conhecimento. É aplicar o conhecimento na prática. Portanto, o sábio, ele não só observa os fatos, ele consegue olhar e distinguir o que é correto, o que é justo, e isso capacita ele a fazer a escolha correta. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. A gente precisa conhecer muitas coisas, conhecer a Bíblia muito bem, mas a gente precisa de sabedoria. E nas Escrituras, quando você vê essa palavra sabedoria, ela não é acadêmica, filosófica, intelectual. É por isso que em Provérbios, que você está lendo todos os dias, o capítulo do dia, você já viu nos primeiros capítulos, nesse começo do mês, que a sabedoria, a gente conhece ela e consegue ela porque a gente teme a Deus. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É dessa sabedoria que eu e você precisamos para enfrentar as lutas, as provas, as dificuldades da vida. Quando estamos sendo provados, precisamos de sabedoria para não desperdiçar as oportunidades que Deus está nos dando e usar todas as dificuldades que estamos passando para a glória de Deus. É no momento que nós somos provados que a gente conhece o caráter de Deus. Esse texto está dizendo que Deus, ele concede essa sabedoria que a gente pediu a Ele de forma liberal, generosa. Se há uma qualidade de Deus que a gente precisa imitar, é a generosidade. Nosso Deus é generoso. Nosso Deus distribui essa sabedoria para mim e para você. Ele não precisava fazer isso. Ele já ofereceu Jesus, morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos dar perdão, mas Ele também já deu a palavra para nos dar direção, mas Ele não queria que o seu povo ficasse perdido, sem orientação, sem direção, caminhando, vagando, sem orientação, e então Ele dá para mim e para você sabedoria, para que a gente tenha uma vida correta, direita, distinguindo o que é bom, o que é ruim. E por isso que nós servimos esse Deus, que é um Deus bom, que concede. Em outras traduções fala que ao conceder a sabedoria, Ele não nos repreende, Ele simplesmente oferece. Não é aquele que vai falar assim, de novo pedindo sabedoria? Eu te dei, você não aproveitou. Deus não faz isso. Ele simplesmente é generoso e nos oferece a cada vez que pedimos. Derrama sobre nós, a mim, a você, a amor e graça todos os dias, mesmo sem merecermos. Nisso nós conhecemos esse caráter de Deus, a generosidade de Deus. Ele é doador, Ele é fonte da sabedoria. Ele dá liberalmente. Como a gente precisa imitar Deus nisso? A generosidade. Num mundo tão egoísta, onde a gente olha só para nós, os nossos recursos, que não são nossos. Próximo domingo, o trecho que a gente vai ler fala do rico. Orgulhe-se na sua insignificância. E a ideia ali de Tiago é:
Lembre você rico, que todo esse dinheiro, ele fica aqui. Sua esperança não pode estar no dinheiro, tem que estar em Deus. Porque a riqueza deste mundo, ela perece. A de Deus, ela é eterna. Portanto, o Deus a quem nós pedimos a sabedoria, Ele é generoso. E quando nós somos provados, e nós pedimos sabedoria, e nós conhecemos o caráter de Deus, nós precisamos orar pedindo sabedoria com fé. Peça com fé, sem duvidar. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Você já viu a onda do mar? Fica paradinha, não é? Não mexe. É assim? Ela vai de um lado para o outro. E Tiago está falando, tem crente que é assim. Em algumas traduções tem uma palavra, ânimo dobre. No grego, essa palavra, duvidando, quem pede duvidando, o ânimo dobre é a ideia de duas almas. É uma pessoa que está dividida, ela tem duas almas. Uma pedindo, tenha fé, confie. A outra dizendo, desiste, desanima. É por isso que você talvez conhece pessoas, você não é assim, mas você conhece pessoas que uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Uma hora está cheio de fé e de esperança, outra hora está lá naquela depressão, não vai dar certo, não vou conseguir, não vai dar certo. Uma hora está feliz, outra hora está triste. E Tiago está dizendo, quando você for orar, quando você for buscar a Deus, quando você for se ajoelhar na presença de Deus, querido, você não está conversando com qualquer um. Você está conversando com o Todo-Poderoso. E você pode pedir com fé, porque Ele não vai deixar de fazer o que Ele pode fazer. E que homem nenhum pode impedir. Então pare de orar duvidando. Pare de orar com essa mente dividida. Pare de ter duas almas. De ter um ânimo dobre. Para com isso. Pare de ser como a onda do mar, que é levada pelo vento, que é agitada. Quando está tudo bem, ele está lá firme. Primeiro vento que vem, ele desanda, já desanima, já acabou. Para com isso. Tiago está dizendo, não faz isso. Porque se você fizer isso, você não vai receber do Senhor o que você precisa. Não pense que tal pessoa que age assim, com o coração dividido, com duas almas, que vai receber do Senhor, porque tem mente dividida, é instável. E que ruim quando você não consegue ter estabilidade, perseverança, persistência. Então, querido, o que Deus quer para mim e para você é estabilidade. Deixa de ser instável, deixa de ter essa mente dividida. Temos que aprender. Temos que crescer. Mas para crescer, Deus permite as provas. E no momento da prova, a gente não vai questionar. A gente não vai reclamar. A gente não vai murmurar. A gente vai se alegrar. Porque Deus permitiu, porque quer me ensinar alguma lição. Quer que eu esteja mais perto dEle, dependendo mais dEle. E no momento da prova, eu não preciso ficar me sentindo perdido, sem caminho, sem direção, porque eu vou pedir a meu Deus sabedoria, e Ele vai me dar, para que eu faça boas escolhas. Porque se tem uma coisa que a gente é tentado no momento da prova, com as nossas emoções abaladas, é tomar decisões levado pela emoção. É abrir a boca falando sem parar para pensar no que a gente vai falar. E quando a gente pede sabedoria, e Deus capacita com sabedoria, a gente evita tudo isso, porque Deus está nos mostrando, nos ajudando, nos direcionando. Portanto, querido, vá a Deus nas suas provações. Talvez você está indo a tantos e tantos meios, fontes. Vá a Deus. Busque Deus. Pastor, não tem força. Busque Deus. Pastor, eu me sinto perdido. Peça sabedoria. Não tome nenhuma decisão antes de ter a certeza de que Deus está no controle, na direção. Saiba que Deus, Ele vai te ajudar. Nós não estamos sozinhos em nenhum momento. Se existe alguém que abandona, é eu e você abandonando Deus.
trocando Ele por qualquer outra coisa. Mas Deus nunca faz isso comigo e com você. Prova disso, estamos aqui hoje. Você pôde acordar, abrir os olhos e ver que você estava aqui ainda, podendo dizer: Senhor, obrigado por mais um dia. O Senhor tem mais um dia de planos e de propósitos para a minha vida. Portanto, eu não posso viver de qualquer jeito. Eu não posso desperdiçar esse tempo presente, essa oportunidade, essa bênção que o Senhor me deu, com o coração dividido. Eu preciso ser estável. Não tenha dúvidas. Não tenha medo. Não permita que o seu coração fique questionando Deus. Não permita. A gente clama quando a gente sofre, quando a gente sente dor. Mas a gente pede tantas coisas para Deus. Nesses 6 primeiros meses do ano, quantas vezes você pediu sabedoria para Deus? Para suas decisões, para você conviver melhor na sua casa. Sabe aquele ambiente do trabalho que você olha todo dia de manhã e fala: de novo, aquela pessoa, aquele lugar. Quantas vezes você pediu: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa ser diferente naquele lugar, para que as mudanças comecem a acontecer através de mim e por mim, e não esperar delas. Você pediu sabedoria? Talvez você já pediu um novo emprego, você já pediu para a pessoa ser eliminada dessa terra, aquela oração, né? Senhor, tira, elimina. Não faz isso não, peça sabedoria. Seja você sábio. Tem muita gente que se acha sábio, mas as atitudes mostram que ele é só um tolo. Tolo. E Deus quer capacitar a mim e a você, para que as pessoas possam olhar para nós e ver: que pessoa sábia, que palavra sábia, que conselho sábio, que forma de viver sábia. E isso é para mim e para você hoje, não foi só para Salomão. Portanto, querido, leia Tiago e veja os provérbios de Tiago para nós hoje. E se você quiser aprender um pouco mais, todo domingo às 16 horas nós estamos estudando Tiago. Queremos viver o Evangelho e a palavra na prática. E Tiago tem nos ensinado isso. Tem sido um bom mentor. Vamos nos colocar em pé? Que esse cântico seja a nossa oração nessa noite. Senhor, eu quero ser fortalecido na minha fé. Eu não quero esquecer o que o Senhor já fez. Eu não quero ser abalado por qualquer situação que possa chegar na minha vida, na minha casa. Eu não vou permitir que nada abale a minha fé, porque nessa noite eu aprendi que eu posso pedir sabedoria e que eu posso olhar as provas numa outra perspectiva, com outros olhos, com outros valores, que são os valores do reino. Vamos louvar o Senhor.